Oi, friends, tudo bem com vocês? Eu estou bem. E hoje vou começar falando que eu estou me sentindo honrada de receber a presença da Thaís, que ela é mãe do Isaac, um aluno atípico aqui na nossa escola. E hoje a gente vai fazer um podcast com ela. A gente vai entrevistar ela. Pode me contar um pouco sobre sua experiência como mãe? Como você se sente nesse papel? Vamos lá. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, eu sou a mãe do Isaac, que é matriculado nessa escola no período da tarde. Bom, a minha experiência no começo foi muito difícil, porque nenhuma mãe está preparada para ter um filho atípico. Então, tudo que é novo vem com medo e eles não vêm com manual. Poderia vir, mas não vem. Então, no começo, como eu percebi cedo que ele era uma criança diferente, a gente buscou meios mais rápidos, né? Com 7 meses eu já comecei a notar que ele tinha algumas dificuldades, como eu já tinha uma filha de 4 anos, e eu via que não era as mesmas coisas, né? O que era esperado para os meses. E aí eu já fui procurar ajuda, e aí a gente deu entrada na PAI, ele tinha uns 10 meses, e aí a gente começou a fazer as avaliações. No começo a gente se sente muito mal, porque a gente traça muitos sonhos para o filho da gente, e quando a gente se torna uma mãe atípica, a gente tem que sonhar um sonho cada dia, um sonho de cada vez. E hoje, nesse papel que eu me encontro, de ser mãe atípica, hoje eu consigo lidar mais, né? A gente sempre está preparada aí para frustrações, para o dia mal, porque como a gente vive um dia de cada vez, então a gente se programa só para aquele dia. O que mais? Vamos lá. Ok, achei muito bacana a sua resposta. 2. Quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia ao cuidar do seu filho autista? Bom, Manu, hoje o meu maior desafio é realmente ter essa inclusão, né? Porque o que eu vejo, o que é mais difícil é você lidar com um adulto que sabe. Geralmente as crianças, elas não têm essa maldade, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente mexe em uma coisa que é muito profunda, porque a gente não pode ficar só naquilo que a gente vê, a gente tem que tentar entrar mais a fundo. E um dos meus maiores desafios é fazer com que as pessoas entendam que você ter uma criança deficiente, ou numa escola, ou na nossa família, é uma coisa normal, porque todos nós somos diferentes, ninguém consegue ser igual. Então, hoje, a gente tem que lutar por terapias, a gente tem que lutar, às vezes, por direitos que são mínimos. Então, hoje, o meu maior desafio que eu enfrento é lutar verdadeiramente pela inclusão. Nossa, bom. Como você percebe as necessidades dele e como vocês entendem essas necessidades? Então, é uma pergunta bem interessante. Porque até os 4 anos o Isaac não falava. Só que eu sempre soube tudo o que ele queria. Porque quando a gente se torna pai e mãe, não só de uma criança atípica, quando você recebe esse chamado, qualquer pai, qualquer mãe sabe o que o filho precisa e o que o filho quer. Então, até os 4 anos, ele falava muitas poucas palavras, só que eu já conseguia entender tudo. E hoje eu percebo tudo que ele precisa, né? Mas eu não facilito. Então, você que está aí escutando, não facilite a vida do seu filho deficiente, porque ele tem capacidade, sim, de fazer muitas coisas. O meu filho, ele é extremamente inteligente, mas ele tem muita questão sensorial. Então, o barulho incomoda ele, tudo que sai fora da rotina deixa ele um pouco com medo. Mas é um desafio que quem é pai, quem é mãe de uma criança deficiente consegue lidar muito bem, porque parece que a gente já vem com essa superdotação. Bom, então percebi que seu filho é bem inteligente. Ok. Quais estratégias ou recursos vocês usam para promover o desenvolvimento ou o bem-estar dele? E o bem-estar dele. Bom, hoje,
a maior estratégia que a gente usa, e é uma dica para quem está aí, que recebeu hoje o diagnóstico do seu filho, é busque ajuda, busque terapia, porque terapia, às vezes a gente acha que a gente está perdendo o nosso tempo, mas na hora que a gente começa a ver que os resultados vêm, isso deixa a gente bem feliz. Então, a maior estratégia que hoje eu uso com meu filho é ir na terapia, é buscar conhecimento, estudar sobre o autismo. Hoje, meu filho não tem só o autismo, ele também tem microcefalia e ele está sendo investigado com uma síndrome rara, a síndrome de Williams. Então, assim, você que é pai e mãe, não fique só naquilo que você recebeu de diagnóstico. Não, vai estudar, vai buscar ajuda. Hoje, eu me encontro feliz porque ele participa do IAE aqui na escola, ele participa de todas as atividades aqui da escola, ele participa da PAI, a gente tem uma equipe de médico que hoje me ajuda, que isso é muito bom. Então, assim, se você recebeu o diagnóstico hoje do seu filho, não sabe para onde ir, vai procurar ajuda na UBS, que na UBS eles vão te encaminhar para onde você precisa, e ir firme nas terapias. Porque hoje eu vejo muito assim, Manu, a pessoa recebe ali o diagnóstico e ela fica sem saber aonde ir. Então eu acho que até seria um trabalho legal, é lógico que tem que ser estudado, porque isso também não é o papel da escola, mas a escola orientar. Você trouxe o papel na escola, o diagnóstico aqui, o laudo do seu filho, a escola, olha, você precisa ir em tal lugar, você precisa buscar essa ajuda. Isso seria bem bacana. Fica uma dica aí para o pessoal da escola, porque a gente se encontra mesmo num beco sem saída. A gente não sabe para onde ir e o meu refúgio é estudar, buscar saber principalmente dos direitos que o meu filho tem e ir para cima, porque se você receber o diagnóstico e ficar naquela fase do luto que todo pai, toda mãe passa, eu também passei, minha família também passou. Quando eu peguei o papel, mesmo meu filho fazendo terapia desde os 10 meses, mas quando eu peguei o papel, que ali constava que ele tinha autismo, que a partir daquele dia ali a nossa vida ia mudar, para mim foi bem difícil, porque eu conto que eu não sabia nem voltar embora, porque eu perdi meu chão. Mesmo estando lá todas quinta, toda sexta, toda quarta, eu fiquei meio sem saber, e a gente passa por essa fase do luto, e é normal, e eu já falo para você que vai passar, e a maior estratégia é essa, não desistir do filho de vocês, porque se eu tivesse desistido do meu, eu acho que a gente não teria avançado tanto. Então, é uma dica para vocês não desistir, porque na verdade, quando a gente é pai e mãe e a gente ama, a gente nunca desiste, né? Mas quando a gente se torna um pai de uma criança que precisa de muita orientação, é dobrar o amor. Essa é a minha estratégia, Manu. Gente, agora tem uma bombaça para soltar para vocês. Gente, a verdade é que ela é a mãe. Eu fiquei muito honrada. É o meu irmão, gente, o Isaac. O meu pequenininho, o meu galeguinho, entendeu? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Peraí. Posso fazer uma pergunta pra Manu? Rapidinho. Como que você se sente sendo irmã de uma criança atípica? Me sinto muito honrada. Porque se me perguntarem assim pra mim hoje, você prefere trocar o seu irmão atípico por uma criança normal? Eu falaria não. Porque mesmo o Isaac tendo as deficiências dele, eu amo ele de qualquer jeito, porque ele é o meu irmão, eu cuido dele, ele também cuida de mim, ele é carinhoso, ele é um menino inteligente, e eu amo meu irmão, então eu não iria trocar ele por ninguém, por nada. Aí eu até me emociono, você fala assim. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado muito. E até a próxima. Tchau, tchau.